Está decidido deixar no altar tudo? É lindo demais ver a sua pessoa nessa noite, porque é como você olhasse para o inferno e dissesse assim: eu quero parar de perecer, porque só perece por faltar conhecimento. Quando a gente decide estar na série, é eu dizendo para Satanás em atitude: só perece por faltar conhecimento. É notório, né? Algumas pessoas não virem. Semana passada foi bastante forte, mas eu tenho convicção que gigante levantou na frente de muita gente. Mas Deus é lindo e vamos continuar. Hoje eu finalizo ela para a glória de Deus. Terminamos na semana passada que Moisés sobe com Arão para o monte. Deus manda Moisés pegar Arão, subir com ele para o monte. E lá em cima, Arão já subindo para o monte, já tinha convicção que ele ia morrer. Arão já sabia, porque Arão tinha feito coisas erradas, a autoridade ao seu líder espiritual. E quando sobe, Moisés tira a estola e coloca em Eliezer. Aí Deus vem e mata Arão. Por que Deus não matou Arão com a estola? Porque a estola é um símbolo de autoridade. Até Deus respeita a autoridade. Então Deus não ia matar Arão com a estola aqui, porque aquela estola é um símbolo de autoridade. Então ele primeiro pede Moisés para tirar a estola, colocar sobre o filho de Arão, e só depois ele age com autoridade. E tem tantas pessoas agindo com autoridade de qualquer jeito, a hora que acha que quer agir. Até Deus não é precipitado em agir com autoridade. Pensa nós. E quando se fala de autoridade, estou falando só nível espiritual, não. Patrão também é autoridade. Pai também é autoridade. Mãe também é autoridade. Pastora, mas se aí? Você só não pode quebrar princípio com Deus por causa de família. Aí não, deixa pai e mãe por amor a ele. Mas o mais é a autoridade. Então avisa seu irmão assim, olha... Brinca com a autoridade não, isso é muito sério. O que significa autoridade? Autoridade significa comando, controle, gerência, governo. Autoridade também significa fazer crescer. É isso que eu estou tentando fazer neste ano de realizações. Estou tentando fazer todo mundo crescer, porque um dos significados de autoridade é fazer as pessoas crescerem. E ninguém cresce no comodismo. Então, de vez em quando, eu vou ter que apertar a chave de fenda e rodar um parafusinho na sua costela. Por quê? Eu preciso fazer você crescer neste ano de realização. Deus era com Moisés, sim ou não? Deus era com Moisés, sim ou não? Sim. Ele pega Miriam, porque Miriam foi fazer graça, afrontar. Ele pega Arão, porque Arão afrontou ele. Então Deus era com Moisés. Só que um dia Deus falou assim para Moisés: Moisés, está vendo aquela pedra? O povo precisava de água. Eu não posso entrar nisso, senão não consigo concluir. O povo precisava de água. O povo que saiu do Egito estava com sede. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, você está vendo aquela pedra? Vai lá e fala com a pedra para sair água dela. Números capítulo 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão. Arão aqui estava vivo ainda, teu irmão, e falai a rocha. O que ele mandou fazer? Falai a rocha perante os seus olhos, e dará água, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Deus manda Moisés falar, ele fere e ainda fere 2 vezes. Simboliza pessoa irada. Significa alguém irado. Ele fere 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas. Porque não é por causa da sua desobediência, não é por causa do seu
A sua dificuldade em entrar para a visão que Deus vai deixar de fazer o que Ele precisa nessa casa. Quem vai ficar fora da bênção é quem está desobedecendo. Mas Deus não vai deixar de cumprir a promessa por causa que alguém decidiu a não entrar para a visão. Por isso que nem todo mundo está tendo testemunho ainda. Mas Deus quer que todos tenham até 31 de dezembro. Bebeu água e seus animais. O Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. O que significa esse versículo? Por causa disso, você não vai entrar com a congregação na terra que eu tenho te dado. Quem promete a terra para Moisés é o próprio Deus. Moisés estava num dia ruim. Toma cuidado com isso. Cuidado com os dias ruins, para você não estragar sua vida toda. Cuidado com esses dias ruins. Cuidado com esses dias de pressão demais do lado de fora. Cuidado, por causa de um dia desse, você pode estragar a sua vida e a vida da sua família. Cuidado com os dias que você está com o escorpinho curto. Hoje eu estou com o escorpinho curto, daquele jeito. Cuidado, o negócio é ruim, é para você. Cuidado com esse jeito, eu falo mesmo, eu faço mesmo. Principalmente para falar com autoridade ou de autoridade. Isso tem que tomar cuidado em todos os grupos. Mas principalmente para falar de autoridade ou com a autoridade. Moisés estava nervoso. Deus disse: vai lá e fala com a pedra para dar água para o povo. Moisés vai dar um couro na pedra. Pensa um cara irado dando um couro na pedra. Preste bem atenção agora, o que significa isso? Paulo vai dizer que a pedra, ela é Cristo. Aqui que está o pormenores. Paulo vai dizer que a pedra, ela é Cristo. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 11. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a quais foi posta por cabeça de esquina. Moisés era uma autoridade, mas Cristo estava acima de Moisés como autoridade. João 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Paulo está dizendo que Jesus, ele é a pedra. E o próprio Jesus está dizendo: eu sou a água. Então, aquela pedra que está lá no deserto, sabe o que Deus falou com Moisés? Porque você bateu na pedra, esta pedra está fora da terra prometida. Aí Deus começa a conversar com Moisés, dizendo assim: ô Moisés, eu mandei você falar, você bateu, pegue isso aqui agora. Não levante a mão para bater em uma autoridade. Pastora, como que é levantar? É dar um tapa? Nem sempre vai ser um tapa. Nem sempre vai ser se eu encostar da mão lá. Nem sempre. Nunca levante a mão, porque você pode ser o Moisés que perde a promessa na hora de Deus na sua vida. O que é isso? O anjo está trazendo a bênção, o inimigo vem do outro lado, te manda uma mensagem negativa, você começa a ficar contra a autoridade, a bênção passa. Eu imagino Moisés assim: olha, mas só porque isso, Deus, só por causa disso, eu não vou entrar na terra prometida? Só porque você falou para mim falar e eu bati? Eu imagino Deus dizendo assim: só não. Pedra que dá água no deserto é bênção ou maldição? Não, pensa, pedra que dá água no deserto é bênção ou maldição? E você bate em quem te abençoa? E como bate em líder que te abençoa, que zela pela sua alma? Como que ataca a liderança? Como? Aí Deus vai falar: peraí, e você bate em quem te abençoa? Quando você bate em uma autoridade,
As promessas de Deus saem da sua vida. Você consegue entender porque quantos anos na igreja e o milagre não chegou até você ainda? Você consegue entender? Estou na fila, é minha vez, nunca chega. Você tem que trazer essa série para dentro de você, fazer um raio-x o tempo todo e falar, Senhor, muito obrigado que ainda eu não morri. Eu estou aqui para fazer certo. Aí olha aqui, olha. Quando você bate em uma autoridade, as promessas de Deus saem da sua vida na mesma hora. Aí depois é mais fácil falar que o profeta foi da carne. É mais fácil dizer que a profecia que recebeu não veio da parte de Deus. Deus entrega o recado, mas sempre vai ter um caminho a passar por ele. E não adianta querer viver as promessas entrando por um caminho de atalho. Não tem a ver com promessa, com profeta. Tem a ver com a pessoa que recebeu a promessa, mas não quer ficar no posicionamento. Quem prometeu a terra para Moisés? Próprio Deus. E como que ele não entra? Quando você bate em uma autoridade, você anula as suas promessas. Quando eu murmuro, quando eu falo mal das minhas autoridades, você automaticamente está rasgando as promessas que Deus te fez até naquele dia. É para ficar mesmo rasgado mesmo, gente. Quando você bate, você anulou as suas promessas. Noé sai da arca. De Moisés, vocês já entenderam, né, gente? Hã? Aquela pedra ali era uma autoridade acima de Moisés. Noé sai da arca e planta uma vinha. E enjogou todas, tirou até a roupa. Ficou tão tonto que ele tirou a roupa. Gênesis capítulo 9, o versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo viraram para trás, cobriram a nudez do seu pai. O que é isso aqui? Noé, ele é embriago, ele bebe. E nessa loucura da bebida, ele tira a roupa. Ele tinha 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. Aí o Cã vai lá e vê o pai nu. Vendo o Cã resolver o problema, porque o pai é uma autoridade, Noé é um pastor, com certeza, né? Noé salvou a família, é um pastor que ficou pregando a verdade o tempo todo. Cã, ao invés de tampar a nudez do pai, ele saiu para divulgar a nudez. O que eu aprendo com isso? Cuidado em divulgar uma queda da sua autoridade. Toma cuidado em sair divulgando algo que a sua autoridade, por algum laço do inimigo, caiu. Toma cuidado, nem nesse caso você pode fazer. Ele vai até o Noé e vê a nudez do pai. E para piorar tudo, ele sai contando. Ele sai divulgando. Aí, os 2 irmãos, mais inteligentes, né, Júlia? Pega um lençol. É isso aí que Deus tem que dar para a casa dele. Pega um lençol e vai resolver o problema. Olha que lindo. Combina entre si. Só que os 2 não vai com curiosidade, não. Igual agora existe essa geração dos curiosos. Se é essa geração, quando o cão anuncia, a geração ia falar assim, aonde está? Deixa eu ver para mim também ser mais uma testemunha. Deixa eu pegar no fraga para mim ter prova. Para mim ser o juiz também. Deixa eu ver esse negócio. Ah não, os 2, sabe o que os 2 faz? Pega um lençol e vem de costa, para nem ver a nudez. Entenda isso. Eles vêm de costa, tampa a nudez do pai, resolve o problema do pai. Quando Noé sai,
do seu estado de embriaguez, ele fica sabendo que Cã tinha visto ele nu, ele chama Cã e disse assim: eu te amaldiçoo. Cã e a sua geração foram amaldiçoadas. Tenha temor disso. Quando você querer despir a nudez de uma autoridade, ficar em busca, para com isso. Ficar em busca, deixa eu ver, porque eu tenho que ver alguma coisa na bispa para me poder falar. Essa bispa não pode ser essa pessoa desse jeito, não. Eu tenho que achar alguma coisa. Para com isso, porque você pode até achar que eu sou humana como você, tem as mesmas falhas que você pode ter também. Escuta, e você pode achar, e por causa de você ter achado, saiu divulgando, você vai ser amaldiçoada e amaldiçoar ainda a sua geração. Cã e sua geração, me pergunta por quê? Por que Cã foi amaldiçoado? Porque ele expôs a nudez da sua autoridade. Quer ter uma legalidade na sua vida aberta e ser amaldiçoado? Sai contando por aí achismo, coisas que pensam. Sonha de noite, diácono Paulo, e já interpreta o sonho da forma que quer, e já conta como se fosse verdade, porque é algo que já queria falar contra a sua autoridade. Sai contando por aí, seja um jornal de Minas. Vocês não estão sabendo. Ficaram sabendo da maior? Você não ficou não? Você está por fora então, minha filha. A notícia agora é essa. Você está trazendo maldição para você. Maldição já foi condenada, mas as minhas atitudes trazem vida para elas. Sai contando por aí, no Jornal Nacional, no Jornal do SBT. Tu quer morrer? Entre em luta com a autoridade. Você quer amaldiçoar seus filhos, seus netos, e até seus bisnetos? Sai contando o pecado. Mesmo que tenha cometido, não é para contar. Meu pai. Por quê? Se alguém caiu, tem que ter empatia. A nudez da autoridade não nos compete. É Deus que trata com ela. Fala para alguém assim, ó. Cuidado com a nudez da sua autoridade. Todo homem e mulher de Deus, ela tem um lençol para cobrir o lençol da nudez de sua autoridade. O que é isso? Toda mulher de Deus, todo homem de Deus, ele precisa de ser protetor. Está falando mal? Espera aí. Não é assim não. E defende a sua autoridade. Não estou mandando você acobertar pecado. Porque senão você vai sair daqui falando, pastora, hoje a bispa hoje estava doida. Não estou falando para você acobertar o pecado de ninguém. Só que não compete a nós tirar a nudez de alguém e muito menos de uma autoridade. É para, sentar numa mesa de pecado? Lógico que não, não é isso não. Só que não nos compete ser juiz do pecado do outro. A Bíblia vai nos ensinar o que fazer. Viu o seu irmão pecando? Vai lá e aconselha ele. Não parou de pecar, não, traz mais um. Vai lá e aconselha. Não é divulgar o pecado. Não é sendo sair por aí fazendo rodinha contra a autoridade. Nossa, você acha isso e isso? Espera você ser líder para você falar de você mesmo. Só que não nos compete a nós nos tirar a nudez de alguém, muito menos de autoridade. Lucas capítulo 6, versículo 42. Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Até o diabo sabe o que é uma autoridade. Preste bem atenção. Até o diabo sabe. Jesus chega na praia de Gandária, um endemoniado que vivia no sepulcro, fazia gracinha, saía correndo, 6.000 demônios dentro desse cara. Legiões dentro desse cara.
E Jesus está vindo. Quando está vindo, aquele cara com 6.000, com legiões, quando Jesus está vindo, sabe o que esse cara faz? Ele joelha e adora. Ele cai de joelho e adora a autoridade de Jesus. Atos fala que Paulo expulsava demônio e curava através do seu lenço. Olha aqui, essa era a notícia que corria. 7 homens, 7 irmãos, viram Paulo fazendo isso e começaram a querer fazer o que Paulo fazia, brincando com as coisas de Deus. Queria imitar Paulo de tudo quanto é jeito. Aí eles viram um homem endemoniado. Eles estão pensando assim, esse homem endemoniado eu já sei como faz com ele. Ele vai ter que encurvar também. Até o demônio sabe, a autoridade reconhece. O demônio curvou para Jesus. Esses caras vendo tudo isso, vendo Paulo fazer maravilha através do lencinho e tal, eles pegaram e falaram assim, opa, eu também, nós vamos entrar para essa brincadeira. E lá foi esses caras fazer 7 irmãos. Aí viram um homem endemoniado e foram lá e disse, em nome de Jesus, em que Paulo prega, eu mando ir embora agora. Preste bem atenção nisso. O diabo olhou bem para aqueles caras, olhou bem para a cara deles, olhou para os irmãos, do primeiro, olhou para o segundo, até para o 7, e disse assim, eu sei quem é Jesus. Olha o endemoniado. Com Jesus ele curva. Vem o 7 dizer, opa, é no nome daquele que Paulo faz. É que eu estou te mandando embora. O endemoniado vira para eles e fala assim, calma aí. Eu sei quem é Jesus. Eu sei também quem é Paulo. E vocês o que são? Aí o endemoniado vira e fala assim, vocês é nada. Atos capítulo 19, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha que lindo, o endemoniado, reconhecendo a autoridade. Mas vós, quem sois? E aí o diabo completa, né, gente? O diabo pegou a legalidade e acabou. Aí ele vai, o que ele vai completar? Vocês não estão debaixo de autoridade de ninguém. Toma cuidado em sair por aí, sem submissão à autoridade que Deus te constituiu. Você está no nome nessa igreja pregando e fazendo a obra, em nome de quem? Toma cuidado, eu vou mesmo, eu vou aonde meu nariz manda, pode ir mesmo. Satanás te conhece direitinho, um insubmisso e um desobediente. E você pregando até o nome de Deus, falando até de Deus, e Satanás dizendo assim, eu conheço a bispa, eu conheço os pastores, eu conheço as pastoras, e você de onde mesmo? Nem de onde você é, ele sabe. Porque quem é obediente é filho. Você não respeita autoridade nenhuma. Eu imagino Satanás lavando a cara, que quando ele pode, ele massacra. A Bíblia fala que o endemoniado, gente, partiu para cima dos 7 rebeldes e deu um couro nele. Leia esse capítulo em casa. E deu um couro nele, mas apanharam tanto que ficaram até sem roupa. E sabe o que eles tiveram que fazer? Sair correndo. Não brinca com a autoridade. Deus dá segunda chance para pecador, mas para rebelde, não. Quando Lúcifer, o diabo lá no céu se rebeliou contra Deus, não teve conversa, não teve reunião. Nossa, tem que fazer reunião. Não teve reunião. Deus disse assim, olha, sai, você está de fora. Vocês estão conseguindo entender, gente? Essa série não é para amedrontar, essa série é para colocar a gente no prumo. Essa série não é para amedrontar ninguém.
Datã e Coré. Vamos passar por aqui para enxergar lá em um outro negócio que eu preciso chegar agora ainda. Números capítulo 16, o versículo 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamado ajuntamento varões, de nome. E se congregaram contra Moisés. Se juntaram à congregação, e não foi pouca gente. Se juntaram, se uniram. Rebelde que se mistura com rebelde dá ruim. Se juntaram, se uniram, fizeram uma panela para ficar contra Moisés. Aí aqui, ó, demais e já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e começou a fazer aquele grupinho. Por quê? Pois vós elevais sobre a congregação do Senhor, como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Quando Moisés começou a ver aquele povo fazendo aquele grupinho, o semblante de Moisés ficou triste. Eu posso enxergar agora a face de Moisés. Que é como você direciona a igreja, direciona o líder, direciona o liderado, direciona pastores, direciona pastoras, e de repente você vê eles fazendo tudo o contrário. Isso nos faz cair a cabeça, o semblante. Isso nos faz uma dor na alma. Então Moisés, quando percebe que aquele povo está se juntando para ficar contra ele, contra as coisas de Deus, ele cai o semblante. É como Moisés estivesse pensando assim: todo o meu esforço foi em vão com esse povo. O tanto que eu dediquei, o tanto que eu envelheci por causa desse povo, e no fim se transformou em nada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação. Meu Deus. Apartai-vos do meio dessa congregação e os consumireis. Como num momento. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos. Ainda, olha aqui, a última oportunidade sendo dada. Aí começa a gritar assim: desviai-vos. Sai fora desse grupo, sai fora dessa panela demoníaca, sai fora dessa mesa. Moisés está começando a querer trazer o povo para uma libertação, mas também um livramento. E aí, o versículo 29 vai dizer: se estes morreram como morreram todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas, olha a sentença: se morrer natural, o Senhor não me enviou. Se der um infarto e cair, o Senhor não me enviou. Se foi um neurisma, o Senhor não me enviou. Aí o versículo 30 vai dizer: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca. Existe isso? Terremoto existe, gente, para rebelde. Aqui, a terra se abriu. E a terra se abriu a sua boca e o tragou com as suas casas. Quer levar destruição para sua casa? Briga com a autoridade. Como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todas as suas fazendas. O que é isso? Todo mundo que fazia parte do exército de rebeldia, todo mundo que fazia parte da rebelião, morreram com seu líder Corá. Enterrado vivo. E eles e tudo que era seus desceram vivo ao sepulcro. Versículo 33. Ao sepulcro. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação.
Então saiu fogo do céu e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O que é isso? Líder morre e os liderados também morrem. Vamos fazer o seguinte, olha o que Moisés disse, se Deus não for comigo, vós vão morrer de morte natural, mas se Deus for comigo, já pegou a senha aí, né, gente? Já pegou a senha? Se Deus for comigo é morte natural, mas se Deus for comigo, senha, olha a senha. Rebelde tocou na autoridade, de todo jeito vai morrer. Mas se Deus for comigo, a terra vai abrir e vai engolir vocês vivos. Pensa os 3, mais os 200. Vários desceram. E quem conseguiu correr, porque tem aqueles espertinhos, não tem diaconisa Fátima? Aqueles espertinhos que viu a terra abrindo e conseguiu correr, caiu pedrada em cima deles. Começou as pedradas a descer. O que é isso? Se você é o cabeça de uma rebelião, de uma afronta à autoridade, você vai morrer direto. Se você for o cúmplice, vai morrer a pedrada. Pergunta para o irmão assim, quer morrer assim? Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Nem ainda no teu pensamento, amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara, amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levaria a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra, que é o rei, autoridade, nem no teu pensamento, meu pai, nem no íntimo, nem num quarto fechado, nem debaixo de uma coberta, fale mal de sua autoridade. Se você falar mal de uma autoridade lá no seu quarto, é isso que está falando o versículo, as aves do céu vão pegar as suas palavras e vão levar. Quando alguém fala mal de autoridade, mesmo que seja porta fechada, anjos do céu e demônios pegam suas palavras e levam para o céu. O que eu estou falando? Anjos e demônio pega as palavras de quem está falando mal da autoridade dentro de um quarto, aonde for, e leva para o céu. Por quê? Os demônios pegam as suas palavras para te acusar. Chega lá em Deus e fala assim, você está vendo o que ele está falando da autoridade dele? Então agora eu posso pegar e destruir. Satanás pega para acusar. Por quê? Que os anjos pegam a sua palavra para zelar da autoridade que Deus constituiu. Satanás pega as suas palavras para te acusar diante de Deus. Está falando. Então, se está falando mal da autoridade, eu agora posso matar, posso massacrar agora. E por que o anjo pega e leva também para Deus? Que o anjo trabalha a favor de quem? De Deus, levando para Deus o conhecimento do que está acontecendo num quarto fechado. Então, por que os anjos pegam? Para zelar a autoridade que Deus constituiu. Anjo trabalha a favor de autoridade. Irmãos, nem precisa de verbalizar, só de pensar. Precisa nem de falar. Pensou? O passarinho pousou? Repreende que é laço de morte. Porque não temos como, a Bíblia vai dizer, não temos como de impedir o passarinho de pousar. Não tem como eu impedir o passarinho de mandar uma mensagem contra a minha autoridade. Não tem como. A Bíblia vai dizer isso. Mas eu não posso aceitar fazer ninho e nem morada aqui dentro. Então veio um pensamento de repente. A bispa podia cair naquele altar e morrer. Não, vem esse pensamento. A você, sai daqui, passarinho. Ela zela pela minha alma, sai daqui. É isso. Nem precisa de verbalizar, só de você pensar.
Por isso que Davi disse: sonda-me, Senhor, e me conhece, e vê se há algum caminho mau dentro de mim. E me guia pelas veredas da justiça. A Bíblia conta uma história. Finaliza a série. A Bíblia conta, olha, pastora, bispa, que esse negócio só tem coisa ruim sobre autoridade? Não, tem coisa boa e eu vou explicar agora. Tem coisa boa na série também. Preste bem atenção nisso agora. Tem coisa séria. É lógico que é muito árduo, é muito pesado a série. Eu olho o seu semblante, me dá vontade de dar as costas e ficar falando de costa. Para mim ficar mais empolgada. Mas a Bíblia vai contar uma história de uma mulher que estava na janela. Aonde que essa mulher estava? Vou falar agora da bênção, ok? De honrar a autoridade. Tem bênção também chegando aí. Fala para o seu amigo do banco, sim, da cadeira assim. Preste atenção que a bênção está chegando. A Bíblia conta uma história de uma mulher que estava na janela, na casa dela. E ela vira para o marido e fala assim: você sabe que este homem que está passando por aqui é um santo homem de Deus? Aí o marido, né? Esses maridos é assim, né, gente? Aí o marido, que os homens demoram a perceber a coisa. A mulher percebe mais rápido. O marido parece que não tinha percebido. O marido vira e fala assim, como que ele chama? É assim, é a história dos homens. Estou lendo a história dos homens. Como que ele chama? E a mulher fala assim, Eliseu, profeta Eliseu, pastor Eliseu, autoridade Eliseu. Uai. Esse aí é mineiro mesmo, né? O homem. O homem vai falar, uai. Vamos chamar para tomar um café. Na outra semana ele volta e ela chama ele e ele vai. Chamou o pastor para comer, gente? Pode ter certeza que vão. Chamou para o churrasco? Pode ter certeza que vai. Aí o profeta entrou, tomou o café e foi embora. Na outra semana, vamos chamar ele para almoçar? Os dois se combinam. Vamos chamar ele para almoçar? Chamaram ele, fizeram o banquete, honraram ele. Entrou, comeu e foi embora. Aí ela vira para o marido e fala assim, eu estou te ensinando na noite de hoje a tratar uma autoridade, para ter bênção liberada neste ano de realização. Eu estou te ensinando mesmo, isso aí queimou no meu coração e estou chegando no final, graças a Deus. Desafios tão grandes nessa série, maiores ainda, mas Deus está dando graça. Eu estou te ensinando a tratar a autoridade. Quer viver impossível? Impossíveis é para Deus, mas o canudo para chegar até lá está na mão da sua autoridade. Impossíveis que você está precisando de virar possível, é só Deus. Mas para esse canudo chegar até lá, está na mão da sua autoridade. Ela vira para o marido e diz assim, nós estamos fazendo muito pouco. Eu gosto de mulher assim. Nós estamos fazendo muito pouco para esse homem. Eu imagino essa mulher dizendo assim, quando ele chega para tomar café, o ambiente da casa muda. Quando ele chega e bate papo com a gente, dá uma alegria dentro da gente, você conversa com a autoridade, você fica bem. Eu tenho convicção disso. Aí aqui, aquela mulher dizendo assim, nós estamos fazendo muito pouco. A mulher já estava dando almoço, estava dando café, fazendo banquete, e ela vira e fala assim, nós estamos fazendo muito pouco para essa autoridade. Nós precisamos de fazer algo mais. Aí ela cria a ideia, vamos fazer um quarto. Aqui em casa. Eu imagino essa mulher detalhando tudo, fazendo com detalhe, que era com autoridade. Desenhando aquele quarto. E quando o quarto está pronto, ela tem mais uma ideia. Não é o suficiente. Eu quero uma cama, eu quero uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Olha aí, gente, o negócio completo. Honra. O profeta volta, ela diz assim, hoje você vai almoçar e vai ter uma surpresa. Estou fazendo, né, gente? Tirar um pouco do gelo. O profeta volta, hoje tem um banquete lá te esperando. E além do banquete tem uma surpresa, viu? Beleza? Beleza. Quem não gosta de surpresa? Qual autoridade que não gosta de surpresa boa? Ele almoçava e ia embora. Dessa vez ela leva ele e disse, fizemos esse quarto. Toda vez ele almoçava e ia embora. Dessa vez ela pega ele, fala assim,
Nós fizemos este quarto aqui para o Senhor, para te honrar. Quando ele deita na cama, gente, quando a autoridade daquela casa, que estava ali naquele dia, deita na cama, a honra que ele recebeu foi tão grande, que ele vira para o auxiliar dele e disse assim: o que eu posso fazer? Olha aí, gente. O que eu posso fazer por esta mulher? Será que eu posso falar para o rei sobre ela? O profeta está assim, a autoridade está assim, olha, a honra mexeu. E se mexeu aqui, mexeu lá em cima. E o céu está querendo presentear essa pessoa que está honrando a nossa vida. E ele vira para o menino e fala assim, para o auxiliar dele: será o que eu posso fazer? Será que eu posso falar para o rei dessa mulher? Será que eu posso falar sobre ela? O auxiliar fala: a mulher é top, cara. A mulher não é qualquer coisa, não. A mulher, você viu a marca da roupa dela? Você viu o carrão do ano que ela tem? Você não percebeu que ela tem tudo? O auxiliar começa a dizer para ele. Você não percebeu que ela tem tudo? Fez até um quarto top para a gente. Ainda colocou uma mesa. Não tem nos oferecido qualquer coisa. O auxiliar começa a trazer a realidade daquela mulher para o homem de Deus. E ele vira e fala assim: a mulher não precisa de nada, só que tem uma coisa. O auxiliar vira e fala assim: olha, essa mulher tem tudo que alguém precisa de ter, mas só que ela não tem uma coisa. Eu imagino agora a autoridade ali, o Eliseu, o profeta: mas o quê? Ele vai e fala assim: ela não tem filho. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. O profeta diz: chama ela. Quando ela chega, o profeta diz, 2 Reis, capítulo 4 e 16. E ele disse: por este tempo daqui a 1 ano, segundo o tempo da vida, segundo a gestação, segundo 9 meses, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Esse não, meu senhor, eu consigo emitir ele com uma voz, com uma dor da alma. Esse não, meu senhor, significa: eu já gastei o que eu podia. Eu já fui até para os Estados Unidos. Eu já procurei o melhor ginecologista. Eu já procurei todos os possíveis que o dinheiro pode pagar. Aí ela vai e conclui: por eu já ter investido tanto nesse sonho, não minta para mim. Olha que tremendo, gente. Ela começa a olhar para o profeta e fala assim: não minta para mim, estava até bom a nossa história, a nossa amizade, estava até bom. Estava tudo muito gostoso, mas agora você mexeu numa ferida que me faz chorar, que me faz sangrar. Olha o versículo 17, vai dizer assim: e concedeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida. A Aurora nasceu no tempo da vida, né, Sil? Dá uma salva de palmas para a Aurora, que está aí hoje. Segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Deve ser algum estrondo para falar assim: acorda! Pode subir. Preste bem atenção. Ela concedeu o filho, segundo o tempo que o profeta, o homem de Deus, lhe dissera. Enquanto aquela mulher oferecia almoço, café, o impossível chegou? Não. Fique sobre seus pés. Vamos fazer um ato profético agora. Fica sobre seus pés. Fica sobre seus pés aí. Este filho, gente,
Filho significa, para quem já tem, para quem já fechou a madre, para quem já, não quer mais, filho significa bênção, conquista. É tanto que filho é herança do Senhor. Ok? Então você vai dizer, olha aqui, olha, você sabe qual é a herança que você precisa da parte de Deus, qual é o impossível que você precisa, que só Deus pode te dar. Então você vai dizer assim, olha, daqui a 1 ano, pode falar, eu vou segurar a herança que Deus vai liberar para mim. Ela virá. Aqui ele está dizendo assim, olha, para ela, a herança, o filho virá. E ela vai e diz, isso é impossível. 1 ano depois ela está ninando o neném. Honra a autoridade. Honrar a autoridade faz viver o impossível. Aponta para quem está do seu lado e olha e diz, profeta agora, honrar a autoridade te faz viver o impossível de Deus.